Aqui, botou enrolando aqui. Aqui, enrolando. Mas eu quero tirar tudo. Aí pronto, já foi. Alô? Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos a essa quarta-feira da nossa Semana da Família. Nossa paróquia começou celebrando a Semana da Família de uma forma tão bonita, né? Um encontro na Escola João Paulo II. Na segunda-feira tivemos um testemunho, um momento na comunidade Nossa Senhora da Conceição. Ontem também tivemos um bonito momento no ofício das famílias aqui na comunidade Santo Inácio. E a nossa Semana da Família vai assim, celebrando encontros, reencontros, com partilhas, com testemunhos. E hoje, nessa roda de conversa organizada pelo Núcleo de Espiritualidade Naciana, que colabora aqui na Paróquia Todos os Santos, na Igreja de Feira de Santana, nós gostaríamos de trazer um momento mais formativo, de nos perguntarmos o que significa a nossa família, as nossas relações familiares diante da nossa fé na pessoa de Jesus. E nessa roda de conversa, o tema que vai nos inspirar é justamente esse: o olhar em Jesus, a vocação da família. E antes de apresentar os convidados aqui, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui e também quem nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, da nossa PASCOM, para escutarmos essa música e irmos trazendo no nosso coração essa pergunta: como que o olhar em Jesus inspira as nossas relações familiares? Decidi
Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. E é assim que começamos essa noite, pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine cada um de nossos passos, cada passo de nossa família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei do Espírito Santo, fazei que apreciemos realmente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nessa noite, e que somos convidadas para refletir esse tema, refletir e rezar também, né? O olhar de Jesus, a vocação da família. Como que esse olhar de Jesus ilumina as nossas famílias. E aqui, nessa noite, nós vamos contar com a presença do Padre Ailson Salaroli, nosso pároco. Bem-vindo, Ailson. Obrigado. Também vamos contar com a presença de Ednilson, né? Participa aqui da comunidade Santo Inácio, também colabora na Escola João Paulo II. Boa noite, Nilson, seja bem-vinda. Temos a presença também de Rayana, jovem, colabora aqui na comunidade Santo Inácio, participa aqui e também colabora na Escola João Paulo II. Fiquei sabendo que está terminando o curso de pedagogia, não é? Já terminou, parabéns. E muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda. Temos dois casais da nossa paróquia, Jairo e Regina, sejam bem-vindos, participam do núcleo de espiritualidade, colaboram na comunidade de São Francisco de Assis. Bem-vindos a vocês. E essa linda família, né? Jailson, Elma, Alice, que participam da comunidade Sagrado Coração. Elma também colabora no núcleo de espiritualidade, né? Gratidão a vocês todos também se somam aqui nessa nossa roda de conversa, né? Que vai ganhando mais cor, mais vida, mais luz. Como que nós vamos fazer para refletir esse tema, né? O olhar de Jesus, a vocação da nossa família. Nós vamos ter 3 momentos. No primeiro momento, o Padre Ailson vai nos ajudar a refletir a partir de um documento muito importante do Papa Francisco chamado Amoris Laetitia, o amor na família. No segundo momento, os nossos convidados, as nossas convidadas, vão trazer um lindo testemunho, né? De se apresentarem um pouquinho de quem são as famílias e como que
a fé em Jesus ilumina as nossas relações familiares. Em seguida, no terceiro momento, todos nós aqui somos convidados a participar e a colaborar. Eu quero convidar também aos nossos amigos e amigas, familiares que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram da nossa PASCOM, para também colocando seus comentários, questões, suas partilhas. Vamos começar então? Então, passo a palavra para a Ailson. Muito obrigado, Ailson, desde já. Vou pedir licença, vou me aproximar um pouco da mesa aqui, viu? Bom, como o Davi já falou, nesse tema, o olhar de Jesus, a vocação da família, nesse documento, a exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, o capítulo 3 nos ajuda a compreender onde está alicerçada essa vocação da família e também nos ajuda a compreender a missão que consiste essa vocação familiar. E o capítulo inicia falando sobre o querigma, né? Palavra difícil, né? Querigma está ligado a essa palavra anúncio, proclamação, ou no sentido cristão, o primeiro anúncio. E esse anúncio consiste em dizer que Jesus, Ele é o Salvador, Senhor e Messias. Ele é nosso Salvador, Senhor da nossa história e o Messias, o enviado do Pai, para nos colocar numa dinâmica de salvação. Então, esse é o anúncio, né? As primeiras comunidades, enviados, os que faziam a experiência profunda com Jesus, também eram enviados às pessoas a anunciar esse querigma, né? Esse anúncio de Jesus como nosso Salvador, como o Senhor de nossa história e também como o Messias, o enviado do Pai para nos colocar numa dinâmica de salvação. Então, esse anúncio não é só a compreensão, né? Entender, mas também esse anúncio, as primeiras comunidades já percebiam que era preciso mexer com o afeto das pessoas. Então esse anúncio leva ao convite para abraçar a pessoa de Cristo. E abraçar a sua pessoa significa permanecer nele. Então, permanecer nele nos leva a compreender que significa que seu modo de ser, também a sua maneira de ser no mundo, né, deve moldar a nossa maneira de ser no mundo. Então, essa experiência com Jesus profunda, depois desse querigma, a pessoa passava também por uma catequese, onde a pessoa era movida afetivamente para abraçar esse Jesus Salvador, esse Jesus que é nosso Senhor, o Messias, e intimamente se ligar a Ele, permanecer nele. Então, o que movia a vida de Jesus também deve mover agora a nossa vida. O combustível que movia a vida de Jesus também move a vida daquele que permanece nele. Então, nós sabemos que o que movia a vida de Jesus era o amor do Pai. O amor do Pai movia a vida de Jesus. E esse mesmo amor, transmitido em Jesus, deve nos envolver também e mover toda a nossa existência. Então, é através de nós, esse amor se expande ao mundo como fonte fecunda de vida. Então, aquele que faz essa experiência profunda com Jesus, que permanece nele, é também inspirado a se dar conta dessa capacidade também de amar, que é o próprio dom de Deus na pessoa, e a pessoa é enviada ao mundo para manifestar esse amor. Aí,
a exortação também cita aquele trecho bíblico de João 15, que fala, que nos fala sobre os ramos unidos à videira. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o Pai me ama, também eu vos amei. Assim podemos compreender que o amor do Pai, que Jesus acolhe e traduz em amor para nós, se torna a fonte e o modelo de nosso amor pelos irmãos e de nosso amor que é dado ao mundo. Bonito isso, né? Isso é muito bonito. Então, a profundidade da vocação da família cristã só pode ser compreendida a partir desse amor revelado na pessoa de Jesus Cristo e que segue se manifestando no mundo através de nós. Só há uma maneira desse amor do Pai revelado em Cristo seguir se manifestando: é através de nossas vidas. Então, deste modo, podemos compreender o matrimônio ou a vocação familiar, A família cristã deve fundar sua vocação, a família, nesse amor. Então, a família como mediação desse amor no mundo. E esse amor é dom. Então, missão no mundo, fundado nesse amor dado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é importante entender tudo isso, todo esse dom presente do Senhor nas nossas vidas, e esse dom precisa ser cuidado e também ser cultivado. Então, Jesus também podemos compreendê-lo como o restaurador desse dom para a humanidade. A vivência do matrimônio sai da ordem do obrigatório, da lei, um jugo, um peso imposto aos homens, para a vivência do amor gratuito que pode fecundar a realidade de cuidado e da misericórdia divina. Um exemplo é aquela carta, ou aquela passagem bíblica, onde tem aquela carta de Moisés que poderia ser dada, e repudiar a esposa, E Jesus fala da frieza do coração das pessoas. Jesus aí questiona uma vida familiar, estrutural, somente alicerçada na lei, na norma. Não, isso é muito pouco para viver a riqueza dessa vocação familiar. Então, acolher essa vocação como dom é afirmar que cada família pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. A própria encarnação do Verbo, então, esse Verbo, essa sabedoria divina, universal, esse Deus que também assume armar sua tenda entre nós, e Ele escolhe também uma família para ser gestado, É nessa família que os valores também são alicerçados no coração desse Verbo, desse Jesus. Então aí a encarnação é fantástica, porque nos ajuda a compreender que Deus, Ele não atua de maneira mágica. O projeto de salvação ele é realizado por meio de nossa humanidade concreta. É aí que o projeto da salvação se dá. O veículo da salvação, da ação de Deus no mundo, é a nossa humanidade, a nossa vida. E a família como um local privilegiado para isso. Então, os documentos da igreja, vou falar brevemente, porque é muita coisa. Tem toda essa compreensão antigamente. A igreja sempre bebe da sua história, do contexto histórico em que vive. Antigamente, antes do Vaticano II, do Vaticano I, a gente compreendia a imagem de um Deus que se revela de maneira assim vertical, revela leis, normas, decretos, e para a gente se salvar, bastava obedecer tudo isso, esses preceitos, normas. O Vaticano II, esse concílio do Vaticano II, nos abre
nos traz de volta essa nossa vocação de interpretar a ação de Deus na nossa história, na nossa experiência concreta. Então, frente a tudo isso, o Vaticano II dá mais protagonismo e reafirma o protagonismo do leigo, das leigas e também da família no seio do mundo. Então, frente a isso, o Vaticano II também fala que o matrimônio é chamado a ser uma comunidade de vida e amor no mundo. Que as pessoas são chamadas a viverem essa vocação, que as pessoas chamadas a viverem essa vocação são consagradas para edificar o corpo de Cristo no mundo, na vivência também de uma igreja que é doméstica, que é a família. Então podemos verificar hoje, o Papa Francisco pega muito nisso, famílias tradicionais, modelos tradicionais, às vezes todas famílias devotas, né? E pode não estar em sintonia com esse amor manifestado no Cristo. Não pode ser movida por tudo isso que Jesus nos mostra. O grande perigo é a gente ficar preso ao devocionismo, doutrina, leis, normas. Tudo isso tem que estar a serviço justamente da nossa vivência mais profunda. Por isso, o Papa Francisco fala muito da aparência de uma igreja que não pode ser hipócrita, né? Isso tudo nos ajuda a compreender ainda mais a profundidade dessa vocação familiar. Aí depois, no Vaticano II, Paulo VI, né, ele fala do amor conjugal. A conjugalidade que está a serviço da vida. Nós vamos compreender o que é isso de conjugalidade. Nesse amor conjugal, pode nascer a consciência da missão que se está assumindo no mundo, diante de Deus, diante de si mesmo, da família e de sua responsabilidade diante da sociedade. Essa vida de conjugalidade nos ajuda a perceber a profundeza, né? A riqueza, a profundidade e a riqueza dessa vocação e a responsabilidade no seio social. E aí, diante dessa carta, né, desse documento de Paulo VI, a gente pode retomar aquela compreensão para entender a conjugalidade, aquela compreensão de sexualidade também. A gente não pode julgar os momentos históricos. A igreja responde também à história, à compreensão da sua época. Vivemos uma época onde toda essa dimensão da sexualidade era reduzida dentro do matrimônio, no seio familiar, como algo instrumental quase assim, dedicado à procriação, né? Não é verdade? E a igreja vai avançando e vai redescobrindo essa sexualidade como um dom. O símbolo maior que nós temos é o nosso corpo, que é a nossa casa. E esse corpo, essa nossa casa, é a expressão também do que é de mais íntimo em nós. E nós partilhamos a nossa casa, recebemos o outro, e isso vai gerando vínculo, comunhão, reciprocidade, mutualidade. E aí vamos compreendendo de fato o que é aquela compreensão de ser uma só carne. Isso vai gerando responsabilidade com a vida do outro, reciprocidade. Então, essa sexualidade compreendida dessa forma está a serviço de uma vida conjugal. E essa vida conjugal está a serviço da promoção da vida. E João Paulo II também, aí se destaca, né, com sua catequese sobre o amor humano, a vocação ao amor e a influência da presença da família na sociedade. Bento XVI fala o amor de Deus manifestado no amor humano. Tudo isso que eu estou falando, né? É princípio da vida na sociedade. Podemos entender, né, a família, então, como um canal do amor de Deus na sociedade. A família como um veículo, possibilidade de seguir atualizando o amor de Deus no seio da sociedade. Muito bonito isso.
Então, esse amor, esse tesouro revelado na nossa fragilidade humana, né? No nosso vaso de barro, que carregamos em vaso de barro, é a imagem da manifestação do amor de Deus para com o seu povo. Então, a não vivência, né, ou a acolhida, né, dessa missão nos leva às patologias, às doenças sociais. A gente vê hoje uma sociedade, né, tão pautada por tantos males, marginalidade, pessoas onde vivem com a sua dignidade escondida, tantos processos de maldade no nosso seio social. Isso também é reflexo de que talvez não estejamos assumindo e compreendendo, tendo consciência da profundidade da missão da família e da importância da família no seio da sociedade. Todos esses males que vivemos hoje em nossa sociedade é fruto de famílias onde esses valores não são fundados, de fato, né? Que não são inspirados como vivência dessa vocação familiar. Isso lá na frente nós vamos ver rapidinho, em diversas circunstâncias, né? Bom, então, logo a compreensão do sacramento matrimonial não pode ser assumida como somente um evento social vazio. Deve ser compreendido como dom, sinal de entrega, esvaziamento de si mesmo, compromisso para manifestar vida e salvação no mundo. Então, viver esse modo específico de vida, pelo que eu falava, requer de vida, né? Requer vocação e também consciência do que essa missão nos pede, da responsabilidade dessa missão. E aí, há também casos de famílias fora da nossa compreensão tradicional cristã. Quais são esses casos, né? Famílias de outras culturas, religiões. Podemos citar também os casais de segunda união, não é verdade? Podemos sim. Os casados somente no civil. E também outras estruturas ou arranjos familiares presentes na nossa sociedade. Não é verdade? E aí, essa exortação é muito bonita, que nos ajuda a nos perguntar, e aí, o que fazer diante disso? Toda família que sintonizada com o desejo de gestar pessoas capacitadas de bem e de vencer o mal no mundo, deve ser bem vista. Deve ser bem vista pela igreja. Então, esses casos exigem de nós, pastores, das lideranças cristãs, um coração misericordioso, está aqui nessa exortação, para compreender as experiências das pessoas, evitando juízos que não consideram a situação do outro. Que situações são essas? Suas feridas, suas marcas, a história de cada pessoa. O perigo, de novo, do legalismo, do doutrinalismo, esquecer do fundamental que é a vida. Bom, o outro tema que se fala aqui, estou quase finalizando, vimos que o matrimônio também tem essa dimensão da transmissão da vida e a educação dos filhos. Vimos que o matrimônio deve ser compreendido em primeiro lugar como possibilidade de estruturar uma comunidade de vida alimentada pelo amor conjugal. Então, o importante é que essa comunidade seja fecunda no mundo. Mas, o que compreender por fecundidade? Podemos reduzir fecundidade somente a geração, a capacidade de gerar filhos, a procriação? Podemos reduzir a fecundidade só na capacidade de gerar filhos? Então, a exortação nos ajuda a perceber que há casais também que não são capazes de gerar filhos, mas eles também são chamados a serem fecundos no amor conjugal, também são participantes da obra da criação, como também qualquer outra família
são participantes, co-criadores, participantes da criação. Então, são chamados também a manifestar o amor do próprio Criador na promoção da vida humana. Bom, outro ponto importante, então, que está relacionado à educação dos filhos, né? Primeiro, o desafio para os que se comprometem na educação dos filhos é fazer da família como um santuário de vida. Como romper com a tendência egoísta e estruturar uma vivência conjugal fecunda? Cada um traz suas experiências concretas, sua história, suas feridas, suas marcas. Cada um traz o seu eu, né? Como pouco a pouco, nessa vivência conjugal, diante de uma realidade egoísta, né, pode se formar uma comunidade pautada pelo nós, a serviço da vida, pelo nós. Né? O casal também é convidado, pouco a pouco, a formar essa comunidade. Sair do eu, sem perder a sua identidade e formar o nosso. Como fazer isso em uma realidade na qual estamos inseridos? Pautado pelo egoísmo. Bom, como educar também os filhos em uma cultura influenciada por meios de comunicação que promovem um modo de vida individualista? Não é verdade? Vivemos numa sociedade onde os meios de comunicação, tudo inspira a pessoa a viver de maneira individualista. Os projetos pessoais, individuais, superam os projetos comuns, comunitários. Como educar os filhos nessa sociedade? A educação é dever fundamental da família. Nós observamos também que é muito comum hoje, posso falar assim, eu acho que isso não está nesse documento, viu? Mas que a educação é dever fundamental, sim. Essa terceirização, né? Habita aqui, mas pode ser uma terceirizada, né? As famílias mais ricas, principalmente os cuidadores, né? Vamos terceirizando a educação dos nossos filhos, mas a educação é dever fundamental da família, nada pode substituir. E temos também, nós que estamos inseridos nas periferias também, conhecemos realidades de tantas pessoas que precisam, que são obrigadas, né, a familiares, a não cumprir esse papel. São obrigadas. Pessoas que têm que sair cedo para trabalhar, para lutar pela vida, que não pode dar a atenção necessária aos seus filhos por diversas circunstâncias. Não é verdade? Crianças que não podem aceder a uma educação de qualidade, ou ter os meios ideais, né, ou dignos para se formarem como pessoa. Falta o básico, até alimentação e tudo mais. Então, todos esses desafios estão presentes. E por fim, e a relação entre família e igreja? Né? Então, como vimos, a família é essa igreja doméstica. Os valores humanos e cristãos devem ser promovidos por excelência no seio da família. Assim, a igreja é familiar. A igreja é família constituída de famílias. A igreja é um bem para a família e a família é um bem para a igreja. Então, a reciprocidade entre igreja e família. E por isso, a igreja deve também assumir sua missão de promover e preservar esse dom divino que é a família. O amor vivido nas famílias é a força para a vida na igreja e para toda a sociedade. Então, a família, como vimos, ela é um lugar privilegiado para se viver a misericórdia, o amor. É no seio da família. E diante disso, qual é o papel da igreja? É justamente fomentar isso, promover isso.
com os valores que nós já vimos que devem alicerçar essa vocação familiar, justamente nessa experiência com esse Cristo que queria revelar esse amor, que está presente dentro de cada um de nós. A experiência profunda pode nos ajudar a ter consciência do que realmente consiste essa vocação familiar. Bom, é isso. Acho que eu me alonguei para um pouco. Muito obrigado, Ailson. Ailson traz umas coisas tão profundas, né? A partir desse documento do Papa Francisco. Querido, essa palavra difícil que nos ajudou a entender, né? Jesus como nosso Salvador, Redentor, Messias. E perceber como é que isso pode se fazer presente na nossa família e irradiarmos esse amor de Jesus, né? Como você falou, né? Isso é tão bonito. As nossas famílias, a partir da fé em Jesus, podem ser luz desse mundo, e mesmo num mundo com tantas trevas. E aí, como que isso vai se desdobrando de uma forma tão bonita através desse dom, dessa vida, dessa fecundidade, conjugalidade, tantas palavras assim que nos ajudam a entender isso, né? Bom, gente, Papa Francisco escreveu esse documento, Amoris Laetitia, o amor na família, para o mundo inteiro. E ele pode acontecer, essa inspiração, né, na fé cristã, a partir de Jesus, como que ele vai trazendo para nós aqui e para outros lugares do mundo. Mas um exercício importante da gente perceber como que a nossa fé na pessoa de Jesus, nesse querigma, né, ilumina as nossas relações familiares. Vamos para o segundo momento dessa nossa roda de conversa, que é aproximar esse tema, um pouco dessas palavras, um pouco da nossa fé para a nossa realidade. Primeiramente, eu vou convidar a Edenilza, a Nil, para trazer um pouquinho, né? Você vai com a palavra, Nil. Boa noite, gente. Eu me chamo Edenilza, né? Eu moro aqui mesmo na comunidade da Caladinha. A minha família também é daqui, né? Agora eu estou sendo colaboradora da escola, para mim, né? Que eu agradeço bastante por tudo que ela tem feito por mim. Minha família, meu pai e minha mãe, sempre foram católicos e me incentivaram muito, né, a participar de muitas coisas aqui na igreja. Eu comecei sendo catequista, mas eu me batizei, fiz a minha primeira comunhão e fiz a crisma aqui. Então, o que eu tenho hoje para levar de incentivo para a minha vida, para a minha família, né, eu tive uma perda muito recente da minha mãe, então a gente cria nossos sobrinhos. Tem meu filho também que estuda aqui na escola e eu passo tudo que eu aprendi aqui como catequista, como mãe, para ele, né, para os meus sobrinhos. Minha irmã também que trabalha na paróquia do dízimo, na pastoral do dízimo. Quando eu decidi ser catequista, tinha um padre aqui que chamava João Pedro, e nessa época ele incentivava bastante a gente. Vivaldo mesmo sabe. Ele me incentivou muito. Hoje, quando eu vejo minhas catequizantes, que era tão pequenininha, hoje mãe de família, e que me chamam de próprio, e eu me sinto muito orgulhosa por isso. Fui catequista e amava trabalhar com criança. E hoje estou vivendo novamente essa experiência única, que há muito tempo, né, eu não tinha passado por essa experiência agora, de também estar trabalhando com crianças e passar também, não esteja dentro da sala, mas eu passo a experiência que eu tinha, que eu tenho para eles, só do olhar deles, né, do carinho que eles trazem para mim, aí eu amo. Então, o Padre João Pedro me incentivou bastante, né? Teve uma época que a gente foi para Tanquinho e a gente caiu assim, uma canseira pequena que era muito alto, não era o morro. E ele falava, não, se tem persistência a gente não chega em lugar nenhum.
mesmo assim. Então hoje eu vejo tudo que ele fez por a gente, porque jovens, né, e o mundo está aí, então, aberto para tantas outras coisas, e a gente escolheu, né, catequizar naquela época, porque a gente não sabia de praticamente nada, veio da crise, mas ele incentivou bastante a gente a persistir, a insistir. E hoje eu me sinto muito orgulhosa, porque eu levo isso para minha casa, levo isso para meus irmãos, levo isso para os meus sobrinhos, e eu mesmo me orgulho bastante. Eu me afastei um pouquinho das pastoral, mas pretendo voltar, né, porque o amor que eu tenho de trabalhar com criança é muito bom. E tudo que eu aprendi aqui na igreja, e minha família também, tudo me incentivou, tanto que me incentivou. E me fez hoje a mulher que eu sou, tenho meu filho, crio 2 sobrinhos meus, e hoje eu posso levar uma história bonita para eles, não só para eles, mas para pessoas também que convivem perto de mim. E o que eu tenho aqui da igreja, assim, a falar, que eu aprendi bastante a ter fé, a lutar, acreditar mais em mim, acreditar mais na minha família, acreditar mais naquelas pessoas que a gente fala assim, não, ele não vai prestar, ele vai ser isso, vai ser aquilo. Não, eu sempre botei fé. Sempre. Perdi também sobrinhos para essa vida fora, de drogas, de violência. E quando eu olho para minha família, para meus irmãos, que eu vejo algumas coisas que eles passam também sofrem, e que eu possa estar passando para eles como família, como irmã, de tudo que eu aprendi aqui. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho certeza que eu ainda tenho para passar. Né? Como eu falei, o Padre João Pedro me incentivou bastante. A gente fazia aqui retiro e grupo de orações, já fui coordenadora também de grupo Vivaldo. Né? Então, é isso que eu fiz. Muito obrigado, Nil. Que testemunho lindo e profundo que você traz para nós, inspirados pela sua caminhada, também pelo Padre João Pedro, né? Que coisa forte que você traz. Sem persistência não chega a lugar nenhum. Como é que a nossa perseverança na fé, né? Tudo isso que você foi construindo como catequista, como mãe, como tia, como filha, colaborando com você e com a sua família, né? Especialmente nesse momento difícil, né? Que foi pelo luto pela sua mãe. Mas muito obrigado a você pelo testemunho. Obrigada a você. Eu fiquei um pouco nervosa. Foi ótimo. Vamos escutar mais um testemunho agora, dessa família que está aqui ao meu lado. Vou fazendo assim, pode ser? Então, passo o microfone aqui. Então, dá uma palavra a Elma e a Wilson. Isso. Fiquei tranquilo, pensando que ele está por último. É assim, ó. Boa noite, meus irmãos. Vocês todos já me conhecem, né? De longos anos. E já sabem também muito da minha história. Quero dizer aqui um simples testemunho, né? Da minha relação matrimonial. Hoje eu estou no 2º casamento e o primeiro matrimônio, né? Primeiro e último e único, com a graça de Deus. Está faltando Brandon, a maioria de vocês aqui conhecem, viram nascer, cresceu aqui nessa igreja. Hoje ele está em Portugal, já há 2 anos e pouco, sem previsão de retorno. Arrumou mais um trabalho agora, para ver se consegue vir no final do ano que vem ainda. Então, assim, eu trago essa experiência, 2 experiências que me ajudaram. Né? A minha primeira experiência me ajudou a compor o meu matrimônio hoje. E eu digo assim, meu matrimônio e a minha maturidade quanto esposa e quanto mulher, né? Principalmente quanto esposa, porque a gente sabe que tem essa divisão, né? E assim, enquanto o Padre Daílson falava ali sobre
essas duas linhas da igreja, né? A linha tradicional, que se pensava no matrimônio, quanto, graças a Deus, né? E também a gente tem que compreender como ele colocou essa transformação que a igreja vai trazendo e vai inserindo esse contexto contemporâneo e vai inserindo a nossa vida hoje, né? Então, assim, na minha primeira relação familiar, eu convivi 8 anos com o padre Brandon e só depois de, sei lá, acho que uns 4, 5 anos foi que Jailson chegou, né? 5 anos depois. Então, assim, eu tive também um bom relacionamento, porém, hoje eu compreendo que esse relacionamento, meu primeiro relacionamento, ele foi, além de ser imaturo, ele não foi pautado, ele não foi direcionado no exemplo de Jesus. Foi uma relação de juventude que foi acontecendo, eu engravidei e as coisas não foram organizadas como depois, quando Jailson chegou e nós começamos a constituir nossa família baseado nesse exemplo de Jesus, da figura de Jesus, daquilo que Deus nos pede para que a gente possa constituir uma família. Então, assim, eu conheci Jailson quando ele foi, quem estava aqui no meu casamento, né? Quando ele foi consertar a minha máquina de lavar, que ele é técnico, e aí começou, me enrolou, e aí nessa enrolação, o tempo foi passando, a gente foi se vendo mais, e a gente acabou se apaixonando ali, e começamos a nossa história. Né? Foi um tanquinho. Foi um tanquinho bom. Então, assim, eu vi em Jailson muito daquilo que eu desejava para mim. Porque, assim, eu sempre tive uma caminhada de igreja. Porque, assim, eu nasci dentro da igreja. Porque com 8 anos, assim que eu aprendi a ler, eu comecei a contar histórias bíblicas lá em Santo Antônio, no meu povoado. Eu já queria, né, acho que já era ser professora, misericórdia. Eu já começava a ler as histórias bíblicas daquele livro de Testemunho de Jeová, que tinha lá na minha comunidade, um amarelo na época, meu livro de histórias bíblicas, alguma coisa assim. E aí fui crescendo, me tornei catequista logo cedinho e tal. Vim morar aqui com 16 anos, para concluir meus estudos. E assim, eu sonhava inicialmente, tanto que eu sofri muito no meu primeiro relacionamento, porque eu queria um casamento. Esse que Ailson, há 6 meses atrás, celebrou. Eu acho que eu idealizava mais do que eu entendia verdadeiramente o que era o matrimônio. Né? Mas eu tinha uma certeza no meu coração. Eu já tinha o entendimento de fazer o discernimento correto. Tanto que uma frase do noivo fez com que eu desistisse de não quero me casar de verdade. Eu quero que seja de verdade. E aí, graças a Deus, que Jailson chegou e a gente ainda demorou de fazer esse discernimento, né? A gente se acostumou a essa coisa de morar junto, se acostumou, e aí ter filho, universidade, escola. Mas eu acho que porque também não era o momento certo. O momento da maturidade, do entendimento do amor, né? Não esse amor romântico, esse amor, mas esse amor da família, como o próprio documento cita aí. Eu achei interessante, no capítulo 1, final do capítulo 1, do capítulo 2, o Papa vai trazendo isso, né? Eu até me identifiquei muito, porque ele vai trazendo essas reflexões acerca das mudanças e dos modelos tradicionais que a igreja tem da família, e que a gente se apega a isso, como a gente já explicou, e muitas vezes a gente não vive o nosso matrimônio como tem que ser. A gente não consegue fazer a vivência familiar, porque a gente fica muito presa, como eu fiquei
muito tempo preocupada com a norma, com a regra, com a lei, com esse casamento bonitinho, para todo mundo ir, para tirar foto, para estar prestando conta à sociedade que eu sou católica e para a própria igreja, porque eu mesma fui muito cobrada disso. Eu tenho essa marca na minha vida, de ter sido cobrada pela própria igreja que eu servia, que eu amava, que eu era catequista, que eu era PJ, né? Galera. E aí, em certo momento, se eu não estava conforme o documento da igreja, eu estava incorreta, né? Então, assim, o que eu trago para vocês, na minha experiência, como vocês já me conhecem, a maioria aqui, eu sempre fui da vivência, né? Tanto que eu trago essa frase de Santo Inácio, desde que eu conheci Santo Inácio, que o amor dá-se mais, consiste mais nas obras do que nas palavras, porque eu sou isso aí. Eu estou mais nesse direcionamento das obras, tanto que eu não sou muito de estar fazendo declaração de amor, já isso se declara muito mais para mim, todo dia, né, nego? Eu já não me declaro tanto, mas eles sabem que eu demonstro fazendo, cuidando, né, no dia a dia, e também nos momentos que eu acho que são convenientes, né. Eu vou passar aqui para Jailson, que ele quer falar também um pouquinho de experiência. Bom, né? Boa noite, né? Eu me chamo Jailson, esposo da Elma e pai dessa coisinha linda aqui do papai. Eu sempre tive um desejo de ser pai. Na minha condição de técnico, eu rodo muito essa Feira de Santana aí, via muitas crianças que passam certa necessidade, certa dificuldade. Eu me perguntar, Senhor, será que é certo colocar um ser no mundo para estar passando por isso? Esse mundo de hoje, o que é que esse mundo de hoje tem para oferecer para uma criança? E me ia pensar, meu desejo de ser pai, eu sempre tive muito cuidado. Homem quando é jovem, homem diz, muito festeiro, de festa, e às vezes, nesse vai e vem da vida, vem lá no filho indesejado. Você parte para um lado, o filho fica de outro, aí fica mais uma criança desamparada. Às vezes o pai se isola, o pai se priva daquela criança. Aí, muitas vezes, está aí mais um ser no mundo que você não sabe qual vai ser o futuro dele. Então, o meu desejo de ser pai, eu sempre tive esse cuidado. Foi quando Deus colocou eu em minha vida. Nossa convivência foi acontecendo, o tempo foi passando, uma engravidou. Aí meus irmãos, meus amigos falavam, rapaz, como é que pode uma situação dessa? Você mora de aluguel, sua esposa grávida e você construindo. Como é que vai ser agora? Eu falei, Senhor, eu sempre te pedi, mas eu não achava que ia ser assim. Botei meu joelho no chão e eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me concedeu esse filho agora, eu creio que o Senhor não vai me desamparar. Fui trabalhar, fui para a luta. E hoje está aqui. Essa velha criança aí, né, papai? Minha vida, meu céu, meu mar, meu tudo. Aí
Hoje eu venho assim, né, a pensar, o que é ser pai? É só botar você no mundo e falar, é meu filho? O que é ter uma família? Eu creio, no meu haver, na minha perspectiva de vida, que ser família é cuidar, é conviver, é amar, é zelar o seu, é zelar o próximo. Eu não consigo dormir e amanhecer o dia sem passar no quarto de minha filha. Quando era criança, jovenzinha, bebê, né? Eu acordava, ia lá no quarto dela, dava um cheiro, embrulhava ela para ficar bonitinha lá. Hoje eu não posso fazer mais isso porque ela fez o quarto do quarto. Mas mesmo assim eu acordo, dou uma olhadinha, está tranquila. E assim é minha vida hoje, né? Pai, esposo, tenho uma bela família, graças a Deus. Eu só quero agradecer por isso. Alice vai ler um trechinho aqui da carta de Coríntios, o da caridade, para a gente fechar esse momento. Pode ler no final? É até melhor mesmo, né? Pode ser no final, né, Alice? E aí a gente conclui com o hino da caridade. Então, muitíssimo obrigado a Elma, a Jailson. Como que é bonito, né, que Deus vai se revelando na nossa história. E às vezes não é aquela história conto de fada, toda perfeita, como se estivesse num livro que a gente escreveu, não. Ela é a história da vida, gente, que vai acontecendo. E às vezes fica muito mais bonita e a gente é muito mais surpreendido, né? Pelo dom, pela beleza que vai acontecendo, mesmo nos desafios. Muitíssimo obrigado a vocês. Vamos continuar então com o próximo testemunho de Rayana, jovem que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Rayana, boa noite, com a palavra. Boa noite, meu nome é Rayana, eu faço parte da comunidade aqui da Santo Inácio. Eu sou aqui do bairro, mesmo aqui na Andinha. Eu recebi o convite de vir ontem, foi uma surpresa para mim, esse convite. E, assim, um pouco do meu testemunho, eu vou resumir o mais básico possível. A primeira pergunta, né, que eu perguntei lá da Bíblia, falei, quais são as perguntas que tem que ser falado lá? Então, quem é você? É uma pergunta muito difícil de se responder, né? Mas a gente é um diverso de emoções, diversas coisas dentro de si. Então, dentro do meu seio familiar, eu mesmo posso falar assim, eu sou órfã, algumas pessoas, Dona Lindu, né, a moça disse que conhece um pouquinho da minha vida. Eu sou órfã, então assim, fui criada pela minha avó. Então, assim, eu tive, dentro do meu seio familiar sanguíneo, eu tive uma boa criação. Então, desde jovem, desde criança, jovem não, criancinha mesmo, minha avó já me levava para a Legião de Maria, onde tinha aquelas doses. Então, assim, desde muito criança, eu fui criada dentro da igreja. Então, sempre fui muito participativa dentro da igreja. Então, já fui catequista também. Já fui catequista, já participei do MAG, já participei de N coisas aqui dentro da paróquia, dentro da nossa comunidade. Então, no meu dentro de si, né, é importante para mim, como é importante que a família ela esteja presente no nosso cotidiano, no nosso crescimento. Eu, como jovem cristã, eu sou muito grata pelo fato da minha avó ter me dado uma educação tão cristã, ter me levado tão cedo, porque muitas vezes, jovens aqui na nossa comunidade, na nossa realidade, ainda existem jovens que são afastados dentro da igreja, dentro de diversas coisas que são afetadas aqui da nossa comunidade, dentro dos grupos jovens, dentro da própria catequese.
Então, como fui criada, eu tive muita relação muito próxima, mas eu sei da realidade que existe no nosso bairro, uma violência. Então, assim, como é importante que a nossa família, eu fui criada pela minha mãe materna, então como é importante que o nosso familiar, o nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso avô, ele esteja presente na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Então, isso é muito importante e isso me fez crescer e se tornar uma pessoa muito melhor. Eu sou colaboradora, sou pedagoga, trabalho aqui na Escola João Paulo, Cumbi, e eu sou muito grata em relação a isso. Eu queria só dar um parabéns em relação ao casal, porque vocês são uma excelente filha, porque é uma excelente aluna, é uma maravilha, é uma pessoa muito maravilhosa. Então, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade cristã, do bairro da Queimadinha, ainda se vê muito jovem distante dessa nossa realidade, né, que é estar dentro da igreja. Então, muitas vezes, aos domingos, nas missas, é assim, tem uns jovens que vêm participar, porém, são poucos jovens que permanecem dentro da nossa comunidade, né? São jovens que ainda estão muito dispersos. Então, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado, né? Eu fui muito bem criada, tive uma criação muito boa, mas é importante quando a gente encontra esses jovens, que somos jovens, nós somos muito julgados pela nossa aparência, pelo nosso chegar, pelo nosso falar. Então, dentro da igreja, é importante que nós, que também somos família, que é muito importante, que nós olhemos aquele jovem, qualquer outro ser humano, não como julgar, mas que a gente tenha aquele olhar, aquele amor, sabe? Como Jesus tem por nós, aquele amor ágape, esse amor incondicional que a gente não consegue ter pelo outro, mas que aprendemos com esse amor de Jesus em nossa vida, acolher qualquer pessoa, se for jovem, se for casal, se for divorciada, se for um segundo casamento, se for mãe solteira, se for um pai solteiro. Isso é muito importante. Então, a porta-voz da juventude dentro dessa diversidade, que é a nossa comunidade, que é o nosso, não falo só comunidade paróquia, mas nossa comunidade mesmo, o nosso bairro, a nossa família, né? Esse seio familiar, que é a nossa família quanto sanguínea, que são, no meu caso, minha avó, minha família também no trabalho, porque também é muito importante a família no trabalho. A gente sempre conversa, né? Que a gente passa mais tempo com o nosso pessoal de trabalho do que com a nossa própria família. Então é importante que essas pessoas possamos rezar por elas, sabemos valorizar elas e sabemos como ela tem um olhar carinhoso. Então muitas vezes é aquela pessoa que nos acolhe, que está ali para nos abraçar, nos ouvir, nos acolher nos nossos diversos momentos e nos compreender. E também tem uma família que é dos amigos, né? Temos nossos amigos, então são vários contextos familiares, semana vocacional da família, mas é importante ressaltar que a família é a família do nosso trabalho e nossa família de amigos e nossa família da nossa comunidade, no nosso bairro, onde defendemos as nossas causas e ali que a gente queremos uma mudança, né, dentro do nosso próprio bairro. Tem bem assim no finalzinho uma pergunta: como a fé em Jesus ilumina a sua vivência familiar? Essa pergunta ela ficou muito instigada dentro do meu coração, porque Jesus ele ilumina em cada gesto, em cada situação. Então assim, quando eu fui convidada, eu logo pensei, né? Eu falei comigo, preciso das perguntas antes. Então eu acho que isso é iluminar. Jesus ilumina a partir do convite, que cada um foi convidado e questionou outras pessoas, mas a partir do olhar, a partir desse momento, dessa vivência, nessas trocas de conversa, nessas trocas de ideias. Então, isso é um momento muito importante. Então, Jesus está no coração de cada um de nós, no ouvir, no falar, no escutar. Então, agradeço. Muitíssimo obrigado, Rayana. Que bonito que Rayana traz, né? Da família dela, junto com a avó, e que vai se expandindo, né? No trabalho, na comunidade, e como que a fé em Jesus
nos ajuda na nossa família, ela traz uma provocação importante, né? Olhar para a nossa comunidade, aqui para a nossa realidade e de forma especial para as juventudes. Muitíssimo obrigado, Maria. E agora eu passo a palavra para o nosso quarto testemunho aqui, né? De Jairo e Regina. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Sou Regina. Jairo. Nós temos 39 anos de casados e temos 3 filhos. E um presente de Deus que chegou agora, né? Eu digo que é meu presente até pelo nome, porque eu adoro o presente de Deus. É o netinho. Falar da relação, né, matrimonial à luz de Jesus é fácil, mas é desafiador, né? Porque a gente sabe das dificuldades de uma vida a dois. Com Jesus, a gente fica mais confiante, né? Eu, como Elma, me casei muito nova, né? Muito mocinha. E fiquei assim, meio que perdida. Me lembro que o primeiro feijão que eu botei para cozinhar queimou, que até a panela teve que ser descartada, né? Falei, e agora, Jairo, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei cozinhar, tu também não sabe, mas vamos tentar novamente. Aí botamos outro feijão no fogo com mais água, e esse aí deu certo, e desse em diante, lá se vão 39 anos cozinhando feijão, né? Então, a gente sabe que tudo na nossa vida, né, a gente depende, precisa e necessita desse amor de Deus. Se não fosse por isso, eu acho que não estaríamos juntos, né? Porque é difícil, não é fácil a vida a dois. Mas quando a gente vê no outro o amor de Jesus, aí a gente começa a ver que vai dar certo. Padre Popó, ele celebrava os casamentos muito bonitos. Ele tinha um amor por celebração de matrimônio, né? E ele dizia assim, você está se casando para quê? Perguntava aos noivos. Aí às vezes ficavam calados, aí você está se casando com ele para fazer ele feliz e ele para te fazer feliz. Então eu acho que depois já de muito tempo, viu, que eu vim realmente ouvir isso e descobri de que eu não me casei com Jairo para ser feliz. Eu casei com Jairo para fazer Jairo feliz e Jairo para me fazer feliz. Então eu acho que isso me ajudou bastante depois de muito tempo, porque a gente sabe que não é, como eu repito, não é fácil, né? Tem os desafios, mas como a carta falou, né? E o Padre Ailson colocou bem forte, né? Que a família deve ser e é a luz do mundo. Então foi nessa luz aí que realmente eu comecei a ver e a descobrir a beleza do matrimônio, da vivência, né? Sempre fui também muito de igreja, fui criada, fui nascida, criada dentro da igreja, Jairo não, né? Tanto é que eu caminhei 10 anos de casada sem Jairo. Ele nunca me impediu de fazer parte de grupo nenhum, ele me levava, me buscava, mas ele não ia na igreja, né? E quando nós fizemos 10 anos de casados, eu falei com ele, falei, eu não quero nada, eu só quero uma missa de ação de graças. Aí ele, tá bom. Para casar, ele não teve como confessar. Ele não foi. Tudo bem. Nos 10 anos ele disse, o padre ainda está confessando? Eu falei, então. Aí eu quero confessar para a noite. E desse dia em diante, Jairo nunca mais saiu da igreja, para a glória de Deus. Graças a Deus. Às vezes até está mais do que eu agora. Mas isso por quê? Porque
porque a gente tomou consciência de que a luz do mundo perpassa pelas famílias, né? Jesus, ele veio, ele não precisava, mas ele veio no seio de uma família justamente para dizer e mostrar que a família é que dá a direção a tudo na vida. É da família que sai o médico, é da família que sai a pedagoga, é da família que sai o professor, é da família que sai o padre, é da família que sai os jovens que estão aí fora precisando de ajuda, enfim, né? É da família. Então, eu acho que é muito bonito para mim, para minha pessoa, poder viver e experienciar família, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma família pequena e trabalhosa. Não vou dizer nunca jamais problemática, mas trabalhosa, né? E eu conto muito com o Jairo, eu acho muito bonito isso da parte dele, porque ele não tem obrigação, mas ele me acompanha em todos os momentos difíceis da minha vida, da minha família. Não é nem da família dele, é da minha família. Então isso é amor, isso é companheirismo, isso é Jesus que se insere na vida da gente e nos mostra que caminhar sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas quando a gente caminha juntos a gente vai mais além, mais distante. Então, a gente fala também, a carta falou, né, já está no finalzinho, que a família é um canal de Deus na sociedade. Hoje a gente vive uma sociedade cheia de problemas, uma sociedade desajustada, uma sociedade problemática. É culpa da família? Não. É culpa das pessoas que não conseguem enxergar de que na família está o conceito para muita coisa ou para todas as coisas. Basta a gente enxergar na família o amor de Deus. E isso, às vezes, a gente ou não quer ver ou acha difícil de ver. Então, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata à paróquia de Todos os Santos que me abraçou quando eu vim de lá dos Capuchinhos para cá, né? Eu hoje faço parte da comunidade São Francisco de Assis, inserida na rede de comunidades aqui de Todos os Santos. E sou muito, mas muito grata mesmo, porque nos momentos difíceis da minha vida, eu sei que eu tenho uma comunidade que ora, que me apoia, que segura a minha mão. E essa comunidade chamada Igreja, ela norteia demais a vida da gente, principalmente os comprometidos e os batizados, que realmente se comprometem com a vida do outro. Vou falar para passar para a Jaira. Pronto, já falou tudo. Boa noite. Mas também tem um pouquinho da nossa história, como já isso contou dele também, né? Eu me casei com consciência, né? Tinha consciência de que minha vida, embora no início, logo no iniciozinho, a gente demora um pouquinho para assimilar que casou, mas do dia que eu tomei consciência que eu tinha casado, eu sempre fui pautado, né, dentro de um contexto de família cristã, mesmo sem saber. Eu não sabia da sacramentalidade do matrimônio, sabia da sua importância, né, e da minha responsabilidade, né, em constituir uma família. E eu tenho assim para mim uma coisa muito que é o amor. E às vezes até ela brigava comigo, porque por conta desse amor, elas passavam até a mão na cabeça dos filhos, em algumas coisas não chegava como deveria, né? E às vezes tinha até assim não é desentendimento que, graças a Deus, a gente pode dizer que eu me lembre, pode até ter acontecido há muitos anos atrás, mas que eu me lembro, a gente nunca dormiu brigado. Brigado que eu digo zangado, porque a gente nunca brigou.
A gente nunca se zangou para sentar na hora de dormir e conversar. Então, a nossa vida sempre foi pautada no diálogo. Nunca dormi fora do leito conjugal por motivo nenhum, nem por zanga, nem por nada, só por motivos alheios a isso. Uma viagem, uma coisa. Passei 31 dias por causa da Covid, isolado, aí não teve jeito. Mas ele estava no leito, ela que não estava. Então, assim, hoje eu percebo que mesmo quando eu não caminhava, né, como ela falou, eu também, eu acompanhava, levava, trazia, e ela nunca me forçou e nunca me puxou. No dia que eu comecei a caminhar na igreja, foi porque Jesus me chamou. Isso eu já tenho testemunho, toda algumas pessoas já sabem. Eu senti que ele me chamou. E quando eu passei a conhecer mais esse Deus, né, que eu conhecia aquele Deus de criança, naquele tempo, Deus castigador, menino, não faça isso, que Deus castiga. Então aqui, nessa paróquia, com os jesuítas, quando eu comecei a caminhar, eu comecei a conhecer esse Deus, que eu estou em processo de conhecimento ainda, né? Jesus ainda está me mostrando esse Deus, e eu percebo, né, que ele já derramava um olhar de ternura e de amor para comigo. E aí, quando eu passei a perceber que esse amor pela minha família, né, esse amor filial, esse amor conjugal, não era meu. É por isso que ele é forte. Que é o amor de Deus, ele é a extensão do amor de Deus por mim. Então, gente, hoje eu digo, com 39 anos de casado, eu amo minha esposa, ela sabe, porque eu digo a ela, é igual a ela é muito, eu digo, mas eu sou. Agora, não é os jovens desestimulando, não, jamais. O amor existe, e existe o fogo, paixão, como diz as músicas. Então, o perigo de não colocar Deus, né, esse amor de Deus na sua relação, de não caminhar, né, como diz o documento, nós somos uma vocação à santidade, não buscar essa santidade juntos, um buscando santificar o outro, é difícil para superar os obstáculos, porque eu estou falando isso, mas meu casamento não é só flores, não. A gente teve muitos desafios, muitos obstáculos, mesmo antes de casar, que quase não casa por causa de desafios que ela enfrentou. Mas eu tenho assim que nós estávamos predestinados um para o outro pela nossa história. Porque nós morávamos próximos, numa rua, à frente da gente namorava. Tínhamos uma amiga em comum, a qual ela frequentava a casa, eu frequentava a mercearia do pai dela. Meu pai, o vizinho dela, era amicíssimo de meu pai, eu ia na casa dele de vez em quando e a gente não se conhecia. Anos, por muitos anos. E segundo o regime ia ser freira. Então, Deus já olhava para a gente a partir daí. E fui conhecer a Regina num lugar inusitado, numa festa, totalmente, né, fora do contexto que a gente vivia. Então, eu acho que esse amor de Deus para comigo vem esse tempo todo para a nossa família, e eu vim perceber, né, quando eu comecei a caminhar, e Jesus começou a me mostrar. Deus começou a se mostrar para mim. Então é isso aí. Então, hoje o nosso amor não é mais aquele fogo paixão, são 39 anos. O fogo paixão, ele tem dois caminhos. Pode acabar, pode morrer e acabar. Ou ele pode
perenizar. Tá? Hoje, eu digo que o nosso amor é um amor perene, né? Que corre sereno, tranquilo, igual o rio que corre para o mar. E a gente sabe que esse mar, né? A imensidão desse mar é o amor de Deus. Tá? Muitíssimo obrigado também a Regina, a Jairo, né? O testemunho de um casamento de 39 anos, né? Muito feijão. E também de perceber aqui como é que eles trazem elementos tão bonitos, né? O testemunho de como que, retomando aquilo que a Ilson nos ajudou a refletir, né? De um casamento e de uma família que precisa ser compreendida como dom. E mais do que compreendida, né? De ser descoberta e construída nesse decorrer da história, né? Com os desafios, com tudo mais. Desse chamado, né? A ser luz nesse mundo. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a todos que estiveram aqui dando testemunho, né? E agora eu quero, mesmo rapidamente, né? Que o nosso tempo já vai, de passar para um terceiro momento, que é para trazer algumas reações aqui. Primeiro, o Padre Ailson nos ajudou a refletir como que a pessoa de Jesus ilumina as nossas relações familiares. A família como um dom, chamada vida, essa fecundidade, essa conjugalidade, também tantas outras coisas na educação dos filhos, né? Essa família alargada. Depois, as nossas convidadas trouxeram aqui o testemunho de como que isso vai acontecendo aqui, na nossa realidade, na nossa paróquia, né? E agora, como que a gente vai sentindo isso? Como que a nossa fé na pessoa de Jesus, esse querigma, ilumina as nossas famílias? Quem gostaria de começar? Vou passar a palavra para a Norma, então. Parabenizaram aqui a Jair e Regina e desejaram que continue, né, mais 39 anos pela frente, pelo testemunho e também os demais casais. Tem uma pergunta aqui para o Padre Ailson. O projeto da salvação se dá em nossa humanidade e a família é lugar privilegiado para isso. Como a Igreja pode ajudar as famílias na conscientização do seu papel na sociedade? Eu percebo, escutando também aqui já, alguns aqui, como a Norma falou, a família, como vocês também já falaram, como um canal, como um veículo da revelação de Deus ou da atualização do projeto de Deus na sociedade. E qual o papel da igreja frente a isso? Eu penso que a igreja deve ser mediadora dessa experiência profunda das pessoas com a pessoa de Jesus Cristo. Isso que a gente fala do querigma, né? Querigma é anúncio, proclamação. A igreja hoje é responsável de aproximar a pessoa de Jesus Cristo, o seu modo de ser, de proceder, porque é nele que vamos percebendo e intuindo o amor de Deus que já está em nós. E a igreja, hoje, ela pode ser mediadora dessa experiência profunda, porque sem, como já escutamos, né, sem essa experiência profunda, em um mundo onde tudo é muito provisório, passageiro, individualistas e tudo mais, é difícil viver essa vocação familiar de maneira fecunda, né? Então, eu percebo por aí. E agora a pergunta pode ser para Jair e Regina ou para Elma e Joilson. Ou os dois, se quiserem também complementar, pegar o tempo. As famílias estão se afastando dos valores humanos e cristãos, do ser para o ter. Como trazer de volta
para esses valores para dentro da família. Eu começo falando que isso me preocupa muito, me dói muito, porque essa semana mesmo eu falava com uma colega, ela tem uma menina de 14 anos e ela está sofrendo muito porque justamente essa questão do ter, né? Quero isso, quero roupa tal, quero sapato tal. E eu falava para ela, falei, olha, eu criei 2 meninas e um menino. E as meninas eu vim permitir, eu digo isso mesmo, permitir elas comprarem roupa para elas com 16 anos. Porque até com 15, quem comprava era eu, e dava, e elas vestiam e se satisfaziam de boa. Tá? Já não tem esse negócio, eu quero. Não, vamos conversar. Agora não pode, tá? Então eu acho que hoje o que está faltando, e a todos que nos escutam e quem está aqui, é justamente o que Jairo falou, o diálogo, né? É a conscientização. Hoje tudo é fácil. Criança está chorando, bota o celular na mão porque vai assistir o celular e fica quieto, né? A criança que está abusando, leva para o shopping, caminha no shopping, tudo se resolve. Mas não senta ali no chão para brincar de casinha, não senta para fazer um cozidinho como a gente fazia, né? Então, os valores realmente estão muito invertidos e preocupantes, porque o ter hoje realmente está gritando e o ser fica mais difícil porque dá competição. Eu fui atender o telefone ali naquela hora, mas eu vi para eles falar uma coisa de escola, né? As escolas hoje é um disparate que a gente vê. Chega a ser gritante. A escola pública da escola particular. Então, minha menina Tatiana, Joelma nem fala, porque Joelma realmente estudou, quando ela foi estudar linguística e coisa paga, foi a faculdade que ela fez paga. Tatiana fez o primário e a metade do ginásio, quase todo, escola pública também. Já Felipe foi privilegiado, porque também a gente já estava com uma condição melhor, estudou em escola particular. E aí Tatiana falou assim, olha mãe, às vezes alguns comportamentos de Felipe, e isso realmente eu só venho me dar conta disso pouco tempo, é porque ele foi criado e ele foi educado numa escola particular. Então assim, tudo que ele via era as coleguinhas dele, né? Às vezes ele falava assim, mas meus colegas merendam pastel, mas você não vai merendar, você vai levar a fruta. E ele ficava às vezes sem merendar porque era fruta e ele trazia de volta, mas ele não merendava pastel. Então a gente vai educando, a gente vai falando, a gente vai mostrando, e isso é fácil hoje para mim entender, hoje, né? O Felipe já está com 30 anos, mas a mãe está em casa, às vezes não consegue entender isso, não consegue assimilar isso com muita facilidade, né? Então essa coisa tem que a gente começar a abrir mais os nossos olhos, né? Falar com as nossas amigas, nossas vizinhas, as pessoas que a gente sente que está passando por essa dificuldade, para a gente ajudar, porque a coisa é muito preocupante. Essa questão do ter e do ser, ela está acabando com as famílias. Bom, eu vou rapidamente só vou frisar um ponto, porque ele fala um pouco sobre a inversão de valores, e a gente já abordou ali. Uma dica que eu e já estávamos conversando esses dias sobre isso. O que é que nós devemos fazer enquanto família? Retomar a convivência com nossa família, porque isso era o que era fundamental há décadas atrás, a convivência. Nós convivíamos, nós sentávamos na mesa, né? Nós comíamos juntos, conversávamos, ainda que assistia TV, mas era junto. E com essa mudança social toda, com a chegada da internet, chega também
separados, cada um vai para um lugar, a gente não fiscaliza o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, e quem está ditando a educação, quem está direcionando os nossos filhos, infelizmente, é o mundo virtual, é a internet, é os coleguinhas, e eles começam, porque eu percebo isso com a minha, começam a pedir coisas, né, esse robô, sei lá, começa a pedir coisas sem estar lá. O que é isso, filho? É um cartãozinho que tem. Então, assim, a gente nem sabe que está inserido nesse mundo virtual e as crianças avançadas, assim como é algo simples, pode ser algo mais complexo. Aí estava conversando já isso. Vamos retomar o período da pandemia? Penso que foi bom naquele período, nesse sentido, porque todos os dias, né, tinha joguinho, tinha convivência, tinha alguma coisa, a gente fazia comida, salada de frutas, fazia receita, sempre estávamos juntos, e foi bom. Mas a gente não continuou, quando começou a flexibilização, a gente parou, a gente permitiu que essa imersão continue. Então a minha dica é essa, vamos, principalmente nós pais cristãos, temos que fazer essa diferença. A luz, a exemplo de Jesus, a exemplo de Maria e de José. Vamos conviver, vamos ensinar, se nós sabemos o que é certo. Não é fácil. Não está sendo fácil não, viu, gente? Assim como na escola, cada dia a gente não sabe se quer viver ou se quer morrer, porque o negócio está sério. É matando mesmo vários leões por dia. Hoje mesmo tive um dia muito difícil na minha sala. Eu estou trabalhando por 8 anos, foi um chororô, o menino chorava, as moças. Eu falei, meu pai, parei tudo que estava fazendo, fui pedir ajuda estagiária, escolhe uma mensagem no texto aí. Fui reunir essas crianças, e o menino chorava que a avó está despejando. Então, assim, todos esses reflexos da falta da família. Eu trabalho com as crianças lá do Parque Brasil. Então, muitas dessas crianças sem estrutura familiar. Então, a família é a base, seja qual for a constituição. E a gente, como igreja, né, família, igreja, como o documento diz, um constitui o outro, né? Temos que fazer alguma coisa. De certa forma, essas perguntas que foram surgindo, que Norma trouxe, vão nos ajudando muito a refletir a importância de não só continuar refletindo, né? Mas rezando, vivendo um pouco disso, dessa vocação familiar. A pergunta que trouxeram para Ailson, né? Qual que é o papel da igreja? E a Ailson traz essa de ser o meio, né? Meio para manifestar o amor de Deus junto às famílias. Foi um encontro da pergunta essa que foi feita, né? Que Regina e Elma trouxeram, da importância do diálogo, da presença da família ser lugar do encontro. E como que a nossa igreja pode ser esse meio, esse lugar de encontro, esse espaço de diálogo para todas as famílias. De certa forma, gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês, a Ilson, Rayana, Regina, Jário, Alice, Elma, Jailson, e agradecer Nil, que também já teve que ir, né? E agradecer a todos nós que estivemos aqui presentes. Uma salva de palmas. E a nossa Semana da Família continua, não terminou aqui não. Amanhã, quinta-feira, dia 18 de agosto, nós teremos a missa e o testemunho de Mário e Tana na comunidade São João Batista. Na sexta-feira, nós vamos ter o terço das famílias na comunidade São Francisco, motivados por Regina e Jairo. E no sábado, o encerramento da Semana da Família, com a missa festiva na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Quase que eu troquei com Sagrada Família, mas também, né? É o sagrado. As nossas famílias vão se santificando junto a esse Sagrado Coração, né? E de certa forma, a nossa Semana da Família, tantas inspirações, tantas iluminações que vamos tendo, não ficam somente aqui, não ficam somente nessa semana.
sementes, né? Esse verbo, dessa palavra, sementes do amor. Então, para terminarmos a nossa noite, a Alice vai trazer um trechinho bíblico, o hino da caridade, o hino do amor, e em seguida vamos receber a bênção. O nosso amor cotidiano. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso. Falhou aqui. Presunçoso, nem se enche de orgulho. Nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, nem leva em conta o mal sofrido, não se alegra com injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Então, tendo essa consciência, então, que a igreja é essa família constituída de famílias, que cada família também é um lugar privilegiado para vivenciar a misericórdia, o amor, o carinho, o cuidado de Deus. Então vamos pedir a bênção dele, que é o fundamento da nossa existência, das nossas vocações. Então o Senhor esteja convosco. Então esse Deus que nos chama e nos envia ao coração do mundo, Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos permanecer em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E um chocolate. Chá e poeta. Eu sabia.